Você já deve ter ouvido muito falar sobre imaginação, não? O quão é importante nós levarmos a nossa mente para lugares distantes, reais ou até mesmo irreais. Não interessa. Nós, seres humanos, usamos a imaginação sempre. E quanto mais exercemos ela, mais descobrimos lugares mágicos e outras realidades. Mas agora, você vem aqui comigo. Você já pensou em ser criticado por imaginar demais? Bom, o nosso tema de hoje vai tratar de uma autora que já recebeu algumas queixas por, entre muitas aspas, ter viajado demais em suas novelas. Glória Pérez, inclusive, já respondeu aos críticos com a frase: pobre de quem não sabe voar. Ciganos, marroquinos, índios, turcos, foram vários os povos e culturas que chamaram a atenção dessa autora, que trouxe histórias brilhantes para nossa tela, que até hoje estão guardadas na memória do público. Muitas vezes, algumas delas tinham realidades muito próximas da nossa e também muito distantes. Por isso, eu, Matheus Guimarães, junto do meu colega de viagem, Marcelo Fonseca, convidamos você a embarcar no tapete mágico da Glória Pérez no episódio de hoje. Olha, galera, mas antes de eu liberar esse caminho aí desse tapete mágico para dar essa volta, olha, você vai precisar assinar o Recapitulando no seu tocador de podcast favorito. Você já tá aí mesmo. Assina a gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts, onde você quiser. Sabe onde a gente tá também? No YouTube. É, galera, não tem mais desculpa não, a gente tá em todos os lugares. É só ir no YouTube, ó. Assina o nosso canal, dá joinha nos vídeos, dá um like. Você vai estar sempre ali, ó, vendo as nossas novidades. Lembrando, se você falar, eu não sei quando que sai, os episódios são quinzenais. Ai, mas sabe, eu não sei quando que sai. Não sei se vai ser essa segunda, vai ser na outra segunda. Relaxa. É só você seguir a gente no Instagram, no @podcast recapitulando. Lá você vai ver tudinho. E aí, detalhe, você fala, ai, putz, perdi um post ou outro. Fica tranquilo. Ativa as notificações do nosso Instagram, que você vai estar sempre recebendo novidade. Assim que chegar, vai pintar no seu celular, você já vai estar sabendo. Então, fique ligado para as próximas, hein? Não quero ver vocês perdendo. É isso mesmo. E agora, o que a gente também não pode perder é o voo nesse tapete que já está liberado para embarcar. Você está com seu cartão de embarque em mãos? Já tô, o meu cartão meu cartão de embarque da ponte aérea tá liberado. Perfeito. Olha, já estou ouvindo, hein? Qual é o portão? Vamos lá, a gente se encontra daqui a pouco, mais rápido do que a ponte Rio-Dubai pro episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Tapete Mágico Glória Pérez. O episódio de hoje vai falar sobre uma autora que tem décadas de experiência na TV brasileira, tem sucessos gigantescos no currículo e muitas críticas por ser talvez meio avant-garde nos temas que ela propõe, não sei. Eu e o Marcelo estamos aqui hoje para debater sobre as tramas da Glória Pérez e também, né, focando em alguns momentos onde ela foi meio incompreendida, onde as pessoas julgaram os temas que ela escolheu como fora da realidade ou algo do tipo. Não, é que eu acho que, além do trabalho, a Glória é uma personagem complexa, ela é uma personagem contraditória, né? Eu acho assim, ela contraditória que eu digo assim, ela tem muitas camadas, é uma profissional muito, ela traz temas muito avant-garde, exatamente como você disse em alguns temas, ela gosta muito de falar de tecnologia, de coisas do futuro, mas também trata de um conservadorismo, ainda ela sabe, ela mantém algumas características clássicas, né? Mantém. Eu acho, né, a gente pode falar um pouco disso mais pra frente, mas eu acho que ela é uma das mais clássicas mesmo no ainda, como eu digo, na forma de construir a novela. O importante para ela sempre fica para o final, para o último capítulo. É uma coisa muito clássica hoje, falando em questão de ritmo, por exemplo, não que as novelas dela não tenham ritmo. Eu acho que ela se adaptou muito bem aos novos tempos.
Mas nesse negócio de entregar tudo o tempo todo e reviravolta, ela sabe conduzir muito bem a trama. E aí a gente pode falar um pouco sobre, só uma pincelada de como ela começou. A Glória Pérez, ela é historiadora, ela é do Acre, e ela falou que ela sempre quis trabalhar com novela, ela veio trabalhar no Rio de Janeiro, e veio não porque eu não tô no Rio de Janeiro, mas enfim, vocês entenderam. Foi trabalhar no Rio de Janeiro, e por um contato, agora eu não lembro muito certo, mas um contato em comum, ela chegou até a Janete Claire, que era a maior novelista do Brasil naquele momento, e fazia todas as novelas das 9. A Janete Claire já tinha sido diagnosticada com um câncer, então ela estava em busca de alguém para auxiliá-la na última novela dela, que iria começar em pouco tempo. E aí ela foi levada até a Janete, elas se conheceram, a Janete gostou dela, a Janete também nunca trabalhou com colaborador, é uma característica que a Glória Pérez também tem. Ela não gostava, né? Ela era quase uma ofensa pra Janete Claire, né? Sim. E ali a Glória passou a colaborar na novela Eu Prometo, de 83, que foi a última novela da Janete Claire. Foi uma novela das 10, né? Foi uma. Que Era ela uma já novela não das 10. precisava ser uma novela mais curta, ela já não tinha estrutura para escrever uma novela das 9, ela estava bem debilitada. Ela, inclusive, acho que a Glória fala que ela já sentia que ela não ia chegar até o final da novela, mas ela queria que a novela chegasse ao fim. Então, até inclusive quando ela estava hospitalizada, já nos últimos momentos ela ditava os capítulos para Glória Pérez e a Glória Pérez escrevia. Enfim, essa foi a primeira aventura dela em novela. E aí ela, como a gente comentou até hoje, ela não trabalha com colaboradora, ela escreve sempre sozinha. E inclusive, quando ela escreve sozinha, ela tem uma frase que eu já vi ela dizer em algumas entrevistas, porque ela acha muito difícil dividir fantasia. Então, a Glória Pérez é realmente envolta nesse mundo de. Acho que todos os autores, né? Todo mundo que inventa histórias está no mundo da imaginação, mas ela realmente enxerga as novelas como uma fantasia, né? Total. Tem até uma frase agora que você falou, e aí eu tô até com. Tem um livro chamado A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo, que é um livro de entrevistas com vários autores, e às vezes antes de começar, antes da gente gravar, eu dou uma consultada e tal. E ele é um livro menos chapa branca que o da Globo, assim, então os autores falam. É um livro um pouco mais antigo, mas eles falam algumas coisas muito interessantes. E ela fala, estou até procurando aqui o trecho em que ela fala que é um absurdo ela ser criticada por imaginar. Ela falou, gente, eu sou uma pessoa que cria ficção. Eu não posso ser criticada por isso. É a mesma coisa, ela faz a comparação com uma outra profissão, assim. E faz sentido, e faz muito sentido. Tô até achando aqui o trecho, mas a gente pode continuar o papo. É assim que eu achar, a gente fala. E eu acho que como você trouxe isso, tinha uma coisa que eu estava preparando para falar mais no final, depois que a gente desse alguns exemplos de novela dela, mas acho que a gente pode falar agora. Vendo também algumas entrevistas e sobre essa frase que ela tem, o quanto ela é criticada por imaginar demais, eu fico me perguntando o quanto cobram verossimilhança da novela brasileira. É, Você às vezes não acha que, tipo, não é. Ai, me fugiu a palavra agora, mas não é justo. Por exemplo, ela tem. Eu nunca esqueci uma entrevista que ela deu, que foi na mesma época de Salve Jorge. Ela citou como exemplo Scandal, da Shonda Rhimes. Se você não assistiu Scandal, eu vou dar um spoiler, desculpa, acelera aí 30 segundos para frente. Mas ela dá como exemplo, ela fala, é absurdo que as pessoas assistam uma série e aplaudam, onde o presidente dos Estados Unidos ganhou a eleição por meio de uma fraude, ele invade um quarto de hospital, mata uma juíza do Supremo, a fim de esconder essa tal fraude, e, tipo, nada acontece. E aí as pessoas vêm e caem de pau em cima de mim porque a minha ponte aérea dura meia hora. Eu é, acho que são muito dois pesos, duas medidas. Não sei se você são. concorda comigo. São, mas eu acho que a novela brasileira, ela. Aí eu vou fazer um advogado do diabo aí, tá? A novela brasileira, ela sempre foi vendida como na busca da assim, ela é a representação da sociedade. Eu acho que as pessoas enxergam um pouco disso. Eu acho que é uma fuga, mas é uma fuga de certa forma controlada. Mas é muito louco ela fala disso, mas ela é a mesma pessoa que já fez. Eu acho que
tudo depende. Eu acho que esse é um papo mais pra frente do episódio, mas só pra gente não esquecer. Eu acho que é tudo a forma como se vende, porque, por exemplo, assim, clonagem humana não é necessariamente um tema de verossemelhança, né? Assim, só que a galera embarcou e é uma das novelas mais importantes da história da dramaturgia, é o Clone. Mas Salve Jorge tem umas falhas, né? A novela é que eu entendo o lado dela, mas é que Salve Jorge realmente é complexo. Esse é um papo mais pra frente. Mas achei a frase dela. Ela fala assim: sempre achei engraçado me acusarem de fantasiosa, como se a capacidade de imaginar fosse um defeito para um ficcionista, e não uma qualidade essencial. Estranha essa insistência em cobrar realismo de um ficcionista. Quem tem que retratar a realidade é jornalista, não é verdade? Sabe? Exato, e eu concordo muito. Ela não tá errada, não tá errada. Tanto que Não. você. Gente, mas assim, se a gente for parar pra pensar. Ai, eu tô me contradizendo talvez em menos de 3 minutos. Mas você tem outros autores que também tratam de coisas que também não são verossemelhantes, assim, sei lá, se para pensar em coisas que acontecem a Dona do Pedaço. Tipo, tem coisas que não cabem, por exemplo, a Maria da Paz não saber o que é um canapé. Cara, ela tem 20 anos vendendo bolo. Certeza que ela já fez um coquetel e já comeu um canapé, não é possível que ela não saiba, sabe? Então, assim, não é que tá falando que, sei lá, um prato francês hiper chique, é um canapé. Exato. Eu concordo quando você diz que está muito na forma como você vende, isso sem dúvida. Por exemplo, Barriga de Aluguel, eu não assisti Barriga de Aluguel na época, óbvio que eu não era nem nascido, estava longe disso. Ela cita Eu que também, diga-se de passagem também. ela cita que tiveram algumas críticas, por exemplo. Eu acho que Barriga de Aluguel é o primeiro exemplo onde ela pega um tema assim muito pra frente, né? Que é sobre a reprodução assistida. E coloca isso na novela. Mas mesmo que ela tenha sido criticada, eu acho que Barriga de Aluguel é um sucesso e isso não se discute. A Não novela mesmo. teve mais de 220 capítulos, foi reprisada. A novela é um sucesso, marcou muita gente, enfim. E aí eu acho que a chave tá nisso, na forma como isso é vendido, né? Em algumas histórias dela, ela vendeu e apresentou muito bem, e um tema dificílimo, às 6 horas da tarde, fez com que se tornasse um sucesso. Uma coisa que hoje as pessoas já não têm tanto um acesso tão fácil, imagina naquela época. Mas ao mesmo tempo, eu concordo que tá na forma como se vende, mas eu acho que se cobra muito verossimilhança, tipo, concordo que a novela brasileira é calcada no dia a dia, no cotidiano e etc. Só que eu acho que às vezes se senta para assistir alguma série americana ou algum filme no cinema que também tem, ai, olha como temos o pé na realidade, é isso aqui, mas tem coisas tão fantasiosas quanto a novela, porque eu acho que se precisa ter é ficção, como ela comentou, quem tem que retratar a verdade é o jornalismo. E as pessoas fingem que não estão vendo aquilo. Assistem umas séries horrorosas da ABC, da Netflix. E, ai, nossa, a fotografia é foda, hein? Mas aí vem a Glória Pérez ou qualquer outro autor que seja o João Emanuel Carneiro. Nossa, ela não tinha um pendrive. Isso é absurdo. Enfim, O que eu deixei aqui a acho, minha revolta. mas eu acho que tem uma questão de verossemelhança, que aí é uma forma de defender a Glória Pérez, que assim, que fique bem claro, gente. Aqui a gente tem quase dois. Eu reconheço muito o trabalho dela, acho ela meu Deus, surgiu o nome, uma autora de novelas muito importante, ela se atualiza, faz série, ela consome, ela se atualiza, isso é muito importante. Ela não parou no tempo nunca, mas não são as novelas que eu gosto. Admito que algumas delas eu não assisti, porque não faz o meu gênero. Mas eu sinto que pesam um pouco mais na cola dela do que em outros autores. Por exemplo, assim, eu citei o caso do Valsir, porque o Valsir é um que também, às vezes, nas novelas dele tem umas coisas que não são meio sem pé, sem cabeça mesmo, assim. Não tem nem pé nem cabeça. Mas eu sinto que no da Glória é sempre mais. Ela sempre é cobrada mais. Ai, porque como o outro é filho do Boto, ou sei lá. O dela sempre arranja muito empecilho, às vezes, por mais. E sempre é um sucesso. Assim, mesmo quando as novelas dela, entre aspas, uma ou outra vai mal, com muitas aspas, ainda assim ela faz uma catarse, né? É uma catarse, é uma loucura. Assim, sei lá, se você para pra pensar, eu sei que isso é um momento que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas, por exemplo, eu nunca vou esquecer, eu não lembro exatamente qual era o acontecimento de Salve Jorge, mas eu acho que era o reencontro da Dira Paz com a Morena. E, gente, eu não esqueço. Foi um sábado, uma sexta-feira de Páscoa, um sábado de Páscoa. Foi uma data assim.
Eu lembro que eu tava na casa da minha tia, tava a família inteira do meu pai reunida, todo mundo, todo mundo, eu juro que eu tenho foto disso. Todo mundo parou pra assistir o reencontro. Você quer coisa mais Era uma reunião de família, de gente que mora em outro estado. E foi um episódio, tipo assim, numa data muito, tipo assim, Sexta-feira Santa, ou um sábado. Mas sabe, assim, é um gancho que você fala, cara, todo mundo quer assistir. Ela tem esse poder. Então, quando ela é clara, eu acho que uma coisa que ela faz com maestria, eu acho que digamos que ela fala assim, tá bom, vocês acham que a minha novela não tem verossimilhança, mas vocês vão assistir esse negócio, sabe? Eu concordo, eu acho que ela tem um domínio do folhetim de uma forma que poucas, não poucos, né? Acho que os autores têm um domínio de folhetim, mas ela tem um quê a mais. Como eu comentei lá no começo, ela sabe levar as tramas muito bem. Então, e o essencial, né? Quando ela pega esses temas muito, né? Ela sabe fazer novela. A resposta é essa. Então ela sempre envolve em alguma coisa muito folhetinesca, muito melodramática. Como a gente citou no Barriga de Aluguel, tem toda a questão científica, etc e tal. Mas aí tem, no fundo, é uma disputa entre duas mães e um bebê. É uma coisa que você quer acompanhar. Outra que a gente possa citar o Clone, eu fico abismado com o Clone. Eu não consegui acompanhar nessa reprise do Viva. Eu acompanhei ela bem mais no Vale a Pena Ver de Novo, na primeira vez que passou, porque na exibição original também era muito pequeno. Eu fico abismado como ela consegue criar umas situações assim muito catárticas. Tipo, você passa a novela toda esperando os clones se encontrarem. E também é tudo muito interligado. Eu acho que ela, enfim, ela é excelente, ela sabe fazer novela. E isso que você falou é um bom gancho, porque nessa entrevista aí para esse livro, ela fala de quando ela fez Carmen. Essa é assim, gente, ela fez. Acabou essa novela da Jeanette Claire, ela fez uma novela com o Agnaldo Silva, inclusive a gente fala disso num dos nossos episódios sobre duplas de autores improváveis, e ela vai para Manchete. E aí ela faz uma novela que é Carmen, que ela adapta a ópera Carmen para novela. E ela fala que, cara, a gente tava na Manchete, a gente não tava na Globo, então ela falava assim, eu fazia todo dia um gancho muito ferrenho para eu conseguir, para que as pessoas no outro dia tivessem ali também. Ela fala que tinha um gancho que a mulher descobria que ela era traída e que ela não achava o gancho bom o suficiente. Então, o que que ela fez? Ela fez a mulher sacar um revólver e dar 5 tiros. E você não sabe, e se você não sabia se o cara morria ou não morria. Você só sabia no capítulo seguinte. E a mulher errava os 5 tiros. O cara estava vivo no capítulo seguinte. Inclusive, ela fala que o Carlos Lombardi refaz essa cena em todas as novelas dele, em homenagem a ela. Cara, é um gancho clássico. Você dá o tiro e não mostra se no outro dia você vai querer ligar pra ver se o cara morreu ou não morreu. É óbvio. Sim. E aí você tem que voar, porque a pessoa para ter errado 5 tiros, você tem que embarcar muito naquilo. E é isso, entendeu? E você embarca. Tô nem aí se ela conseguiu errar 5 tiros. Eu só quero assistir. É isso que me importa. As pessoas têm que ter mais esse. Exato. Não, e tem esse rolê que a gente fala, dessa viagem, mas, cara, ela tem umas outras coisas tão importantes que é um trabalho de pesquisa, assim. Eu tava lendo sobre o clone, e ela, na verdade, isso já começa antes em Carmen, que é ela, gente, ela é uma das mães do merchandising social, assim. Se a gente vê isso no Maneco, a gente até fala disso no episódio sobre o Manuel Carlos, mas isso também tem no, na Glória Pérez, é muito louco, porque a primeiro que ela diz que é o primeiro merchandising social dela pensado foi em Carmen, em que ela aborda a AIDS. Está falando de abordar a AIDS em 86, 87. Cara, no auge, em que a doença tem super um estigma. E ela faz uma mulher, dona de casa, mãe do lar perfeita, numa transfusão de sangue, se contaminar com AIDS. Então, assim, olha o lugar. Ela não foi pro estereótipo. Ela trouxe um caso e aí ela começa, a personagem começa a ser maltratada pelos vizinhos, as pessoas não querem tomar um copo d'água na casa dela. E aí ela encontra o Betinho e eles fazem a campanha da AIDS ali. Cara, é uma loucura.
E, inclusive, falam em Partido Alto que os personagens reclamavam que não tinha uma linha de ônibus até um determinado bairro no Rio de Janeiro, e a prefeitura colocou mais ônibus naquela linha, naquela região. Olha que loucura. Então, assim, de certa forma, o merchandising social dela começou sem intenção, né? Exato, é aquilo que a gente fala sobre a novela cumprir um papel social, né? Eu acho que ela tem a intenção de cumprir esse papel social, de trazer um tema sempre de muita relevância, mas é também aquilo que ela é sempre muito antenada, né? É Sim. incrível. Tipo, ela estava debatendo a AIDS no final dos anos 80, e em 90 ela estava levando ao ar uma novela sobre reprodução assistida, em 95 Explode Coração com Bate-Papo UOL, já e fazendo com que os protagonistas se conhecessem a partir disso, ela tá sempre muito ligada. E isso é louvável, né? O quanto ela não parou. Até A Força do Querer, acho A Força do Querer a melhor novela dela. E, tipo, ela escreveu já depois de mais de 30 anos de carreira. E a novela é incrível. Eu acho que eu comentei esses dias, eu não assisti na exibição original porque eu estava na faculdade. Tá difícil, né? Parece que eu não assisti nada. Eu tô fazendo um podcast sobre novela e toda hora eu tô falando que eu não assisti alguma novela. É, mas é que nem eu, às vezes eu me sinto uma fraude, mas tudo bem. Vamos Pois lá, é. a gente supera. Então, mas agora nessa reprise eu também não quis ver porque eu quero ver a novela na íntegra, né? Só que assim, é magnético. Eu parei por 2 minutos com a TV ligada para me trocar e eu não consegui parar de assistir. Eu fiquei grudado naquilo até acabar o resto do capítulo, assim, por meia hora ainda, porque é um gancho, é tudo muito bem construído, uma cena leva a outra. E é mais impressionante que ela faz tudo isso sozinho, né? Sozinha, é incrível. É incrível. É incrível. E tem uma coisa que eu até tava ouvindo, não lembro exatamente quem comentou, mas ela foi ficando mais cirúrgica com o tempo. Porque, sei lá, se você pega o Clone, a América, Caminho das Índias, Salve Jorge, é um elenco gigantesco, assim, porque ela lida meio estilo Manuel Carlos, assim, são cento e poucos personagens, é coisa pra dedéu. Um ou outro fica no meio do caminho, não tem como. E A Força do Querer, inclusive é uma opinião dos críticos em geral, que é uma novela que o elenco é menor. Então, praticamente todo mundo tem as suas histórias trabalhadas, um ou outro acaba ficando, mas isso qualquer novela acontece. Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito louvável. O que eu gosto muito da que você falou dela ser antenada, eu acho que além dela ser antenada, ela é uma pessoa pesquisadora. E isso eu acho que faz uma total diferença, porque ela tenta trabalhar os temas com a maior propriedade possível. Ela fala que, eu não sabia disso, mas quando ela fez o clone, ela entrevistou famílias, ela e duas assistentes, duas colaboradoras, foram fazer pesquisa para falar das famílias que tinham filhos, parentes com questões de droga e tal, de dependência química. E depois disso, isso tinha um recorte na novela, né? Assim, as cenas que tinha da Mel, a personagem da Débora Falabella, que era uma dependente química, e alguma das momentos dela, você tinha a cena e às vezes o off, ou só um trecho do rosto da pessoa, bem praticamente anônimo, falando de como ela se sentiu naquela situação. Aí você para pensar, cara, ela fez essa pesquisa, ela falou, eu quis fazer essa pesquisa com pessoa por pessoa, porque eu sentia que eu precisava entender a dor daquelas famílias, daquelas pessoas. E entender, e não ter do meu julgamento de cima. Inclusive, ela fala de uma outra questão. No clone tinha muitas questões da, da religião, da religião muçulmana, em que tem a questão do Alcorão, e que ela tinha uma cena em que tinha dois personagens, em que um mexia, assim, batia no Alcorão, tipo assim, tá escrito aqui, como fosse uma Bíblia, né? Assim, eu digo, talvez. E ela tinha duas pessoas que eram muçulmanos de uma, eu não lembro o nome da associação, mas uma associação muito importante internacional e tal, que eram pessoas que assim falavam, isso tá errado, isso tá certo. E um Uhum. desses caras leu e falou, cara, e o cara ficou emocionado que ele falou, isso nunca pode acontecer, porque o Alcorão para os árabes é Deus escrito. Deus tá ali e tá naquelas palavras, tá empalavrado ali. Então Sim. ela não. Aquilo seria um desrespeito, ela fala. Então ela cortou a cena na hora.
ela tem um respeito. Eu acho que ela fez isso muito bem com a questão da Ivana. Muitas coisas que eu vi de A Força do Querer foram as da Ivana, e eu achei tudo muito, assim, do que eu imagino que ela foi muito respeitosa e com respeitar as culturas. No caso da Ivana não é uma cultura, né, óbvio, mas no caso, por exemplo, dos ciganos, dos indianos, dos muçulmanos, no caso de questões como a questão transgênero. Então, eu acho muito, ela é muito delicada com o que ela faz, e isso é muito, muito importante. Sim. Eu lembro que ela comenta que ela gosta de fazer esse trabalho de pesquisa como uma coisa antropológica, ela mesma vai e pesquisa, etc. E falando sobre esses temas na abordagem deles, eu acho também que ela inclui e cria histórias da forma como deve ser e também é didática nos momentos em que precisa ser. Porque, é difícil a gente acompanhar uma história com aquele didatismo ali. Olha, é assim, assim, assado. Fica muito difícil, fica muito maçante a gente acompanhar, porque no final a gente está querendo ver uma entretenimento, uma novela. Mas também ela sabe os momentos onde ela precisa ser didática, e infelizmente tem que ser. Porque o Brasil Sim, não tem acesso, por exemplo, a há inúmeras pautas, né, nos momentos em que ela leva. Então, por exemplo, clonagem humana, até para a história andar, é preciso ali pegar na mãozinha do público e levar, olha, é assim, assim, assado. Ou como era o caso da Ivana transexual, é muito difícil para as pessoas entenderem, né? Então, e o preconceito parte muito da falta de entendimento. Então, acho que em alguns momentos precisavam que ela fosse didática e ela também sabe dosar isso. total. E eu acho que tem algumas coisas que ela pode até, talvez, pesar numa caricatura em algumas coisas, mas não é intencional. Eu nunca acho que é intencional. Inclusive, é bem que tem a historinha assim, as dancinhas, né? De Caminho das Índias tem essa. Aconteceu tal coisa, vamos dançar. Tinha essa piada, né? Que as pessoas que assistiam. Mas, cara, em nenhum momento eu nunca acho ela desrespeitosa, assim. Às vezes ela vai para algum tema que talvez não aborde tão bem, talvez, mas assim, mas eu acho que existe uma tentativa de nunca deixar aquela situação ridícula. Sim, E eu aí eu acho que concordo. trata com muito respeito, e isso é muito importante, porque eu acho que ela sabe do que ela tem na mão, mas continua sendo aquilo. Ela fala que no fim ela gosta de pesquisar questões científicas, mas ela também gosta da história clássica. Então ela trabalha esse Hannah Montana, melhor dos dois mundos, da melhor forma possível, assim. Sim. Mas agora eu te pergunto, dentre situações assim que podem parecer absurdas em histórias de Glória Pérez, qual é a sua favorita? Cara, as agulhas. O elevador perdeu o sinal em Salve Jorge é simplesmente tudo. Aí a outra cai no buraco do elevador. Aí tem Ai, meu Deus, fugiu o nome. A Lívia Marini, que matava com Ah, agulhadas, que sempre tinha uma agulha na bolsa. É que assim, é muito difícil. É muito, assim, a hora que você assiste, a gente tá falando, meu, Salve Jorge tem 8 anos, vai fazer 8 anos esse ano de Salve Jorge. Um pouco, agora que eu fiz as contas, fiquei um pouco assustado que eu falei alto. E é uma novela que é esquisita, assim. Tem umas coisas que foram muito. Ela é meio. Ela é esquisita. Ela de longe não tem nada a ver com outros clássicos dela, né? Acho que tipo, ela mirou numas coisas que ela gosta, de culturas, de romances entre duas pessoas de culturas diferentes, de países diferentes, um tema social forte, que no caso foi o tráfico humano, mas alguma coisa ali não rolou. não, não foi uma história muito feliz, né? E eu Não, acho que Salve Jorge é o amontoado de momentos onde todo mundo critica, tipo, nossa, isso é impossível de acontecer. Porque eu acho que nas novelas delas, até por serem, nas anteriores, por serem sucessos muito grandes, foi meio que assim, era uma crítica ali, outra aqui, as pessoas deixavam passar, mas Salve Jorge foi, tipo, difícil, né? Tinha. E eu lembro muito do personagem do Domingos Montanher, que morava numa caverna com internet. Você lembra? Era nossa, incrível. nossa. Ai, meu Deus, eu lembro
disso, e olha que eu era uma pessoa que nunca gostei, e eu achava a América, que a América é outra sofrida, né? A América tem umas coisas ali que são. Mas eu gosto de América, é incrível, assim. Eu tenho uma memória afetiva com a América muito grande, mas eu não, assim, não, nunca diga nunca, mas eu não tenho a mínima condição de reassistir aquele negócio. Até, Ah, eu também, até porque deve ser gigantesco, né? 200 e lá vai chumbo, né? sim. Não, Então, eu tenho ótimas lembranças, mas não reassistiria, não. Mas eu acho que Salve Jorge é complicado. não, Tinha isso da Débora Seco no caverna. capô do carro, no porta-luvas do carro é um clássico. Mas eu acho que, além dela ser tudo isso, meio que acaba acontecendo. Porque ela prova tudo, né? Ela fica no Twitter assim, ó, aqui. Então ela posta fotos, tipo, absurdas de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos, pior até do que a situação da Débora Seco. Então você vê Total. que realmente acontece. Tem realmente na época de Salve Jorge, quando ela tava on fire no Twitter, né? E aí tinha as pessoas que moravam em cavernas, ela mostrava a tecnologia, etc e tal. Mas é que era muito difícil, né? Por exemplo, ela entrando nos Estados Unidos no capô do carro, você aceita. Foi vendido de uma forma ok. Eu nunca, sabe o que eu nunca esqueci agora que eu lembrei falando dela? Quando ela chega da casa do Caco Ciocler dentro da caixa da televisão. Eu lembro disso. Eu, mas o que eu mais lembro de. Não, cara, e esse gancho rolou algumas vezes em América, era a Sol dançando em cima do balcão da boate, dançando Chiquita, I Wanna Love You, I Wanna Make Love You, With You, sei lá, era uma coisa assim. Entrava o Caco Ciocler, ela começava a fazer com a mão, tipo assim, daqui a pouco, começava a tocar uma música da Maria Bethânia, fechava o capítulo. Isso aconteceu algumas vezes. Não esqueça. Tem aquele momento também do Murilo Benício que vai pro além e volta. Ai, eu lembro O momento a disso. viagem. Então, teve alguns momentos que, tipo, América e Salve Jorge, que talvez não seriam as melhores dela, que ficou meio salada, né? Porque ela tinha os Estados Unidos, no caso de América, tinha os Estados Unidos, aí tinha um núcleo lá, com a A Camila Camila Morgado. Morgado. É Morgana, não era Morgana? Ai, eu não lembro o nome, eu Meg. lembro que ela era uma vilã. Acho que era Meg. É, ela era uma vilã. Então tinha que ter um núcleo nos Estados Unidos onde ela era vilã. E aí os elencos inflados, né? Aí tinha um núcleo do Rio de Janeiro, Não, o mas reboot. calma. Calma, porque ainda nos Estados Unidos tinha o núcleo da pousada mexicana da Cláudia Gimenez, da pensão mexicana da Cláudia Gimenez, que aí tinha Ai, mais um adendo ali. verdade, tinha isso também, lá em Miami. E aí, no Rio de Janeiro, tinha um reboot do Bar da Dona Jura. Com No, a Bruna Marquezine cega. ai, verdade, com a Bruna Marquezine cega, a Juliana Paz, crente do rabo quente. É de América? Eu sempre acho que é caminho. Eu confundo. É de América, A que eu acho que ela Creuza. sai, Creuza, eu acho que ela sai do interior e vai para o Rio de Janeiro. E aí também tinha que ter o núcleo do interior, do Peão de Barretos. Então era uma salada aquilo. E aí, acho que a mesma coisa meio que acontece ali em Salve Jorge, porque ela tem que ter o núcleo da Turquia, ela tem o núcleo do Morro do Alemão. As coisas não conversam muito entre Não, si. não, A Turquia não era, o objetivo dela não era nem falar da cultura da Turquia, ela só precisava de um outro país, mas aí, novela de Glória Pérez, as pessoas esperavam uma outra cultura. Enfim, exato. E tinha também uma questão em Salve Jorge, que era a questão do tráfico humano não ser necessariamente uma questão da Turquia, e tanto que hoje ficou até uma situação chata, eu lembro na época, porque aí a Turquia, acho que a embaixada turca começou meio que a achar ruim, porque, meu, não tem, a gente não é conhecido pelo tráfico humano, sabe? se eu Ficou não, uma. eu posso estar falando bobagem agora. Se eu não estou enganado, é uma coisa que acontece muito mais na Espanha, mas ela não quis fazer na Espanha porque ela já tinha feito Explode Coração lá. Coração. Não sei se é 100% verídico, mas eu acho que isso rolou. Então, e aí foi, aí era uma salada, né? E aí a novela tinha uns erros de continuidade bizarros, assim. Morena, que assim, como sempre, né, gente? Quando tem uma novela assim, a novela passa na Índia, grava tudo o início da novela que precisa gravar na Índia e depois volta, todo mundo grava no Projac, não tem essa história de ficar gravando na Índia. E aí a Nanda Costa tinha o cabelo cacheado quando eles gravaram.
E aí a personagem depois ficou cabelo alisado. Eu lembro que aí depois, aí beleza, não sei o que, aí quando lá pelo capítulo 100 e lá vai fumaça, que ela tá na Turquia, pensando, meu Deus, eu preciso voltar pro Brasil e olhando pras pedras, o cabelo dela tá cacheado de novo. Você fala, que erro de. Eu sei que a culpa não é dela, do erro de continuidade, mas assim, é bizarro, sabe? Tinha uns erros meio crassos, assim. Mas eu acho Sim. que a principal questão de Salve Jorge era uma novela que não, as coisas não conversavam, era meio à la América, assim. E eu acho que, sabe o que é engraçado? Que a gente até tava falando disso, vira e mexe a gente fala disso, que as pessoas têm um sentimento de, ai, quero ver Salve Jorge. Mas se você pegar uma galera da nossa idade, que tipo, tinha uns 8 10 anos e assistiu América, tem a mesma sensação de que, nossa, a América era ruim, mas era boa. E eu acho que é a mesma sensação que as pessoas mais novas têm, é meio que a América deles, sabe? Entendi. Sei. Porque Nossa, eu lembrei da. é rocambolesca, mas te prende. Cara, tanto Sim. América quanto Salve Jorge eu vi inteira. Não, foi um sucesso. A novela deu 70 pontos no último capítulo, mais de 70. É, América. Quando? América. É Quando que a gente bizarro. vai ver isso de novo? É Meu, bizarro. é bizarro. Isso nunca mais vai acontecer. Agora América. eu comecei a lembrar muito de outros personagens, tipo a Raíssa, de A da Mariana, América, é o reboot da Mel, né? a Mel Funkeira, A Mel funkeira. a Aide, que roubava. Eu nunca esqueci a Aide que roubava com o lenço, que ela era cleptomaníaca, ela jogava o lenço assim e levava embora. Amava. Verdade, tinha. Ah, E a que, Aide, que é a mesma personagem que é a que a Melissa Melissa, Cadore. Eu sempre que é confundo a, qual é qual. Que a Melissa que Cadore é de Caminho também. das Índias. E é curioso, porque Caminho das Índias, inclusive, a primeira novela brasileira a ganhar um Emmy, importante dizer isso. Caminho das Índias é linda esteticamente, né? É uma novela linda, assim, cores, tal, a direção dela é bem brilhante. Mas é engraçado que tem algumas coisas que eu acho que Caminho das Índias é uma das melhores, porque ela tem tudo aquilo muito bem afiado. Então você tem o caso da brasileira, que eu acho que era a Isis Valverde, que se apaixonava pelo indiano e ia morar lá na Índia, que trocava o país por viver por uma outra cultura. Sim. Você tem o Amor Impossível. Primeiro era o Amor Impossível da Mai e do Barruan, aí não rolou ali com o Márcio Garcia, fizeram ali com o Rodrigo Lombardi, que tinha muito mais química. E rolou, a gente torcia pela Maia e pelo Raj. Torcia. Aquele casamento era lindo. Eu lembro daquelas sequências do casamento, eram lindas. Sim. Não, a novela era um show à parte. Era incrível. E. Ah, e das antigas eu gosto do Clone, pelo que eu me lembro, pelo que eu vi. Explode Coração e Barriga de Aluguel, infelizmente não as vi. Mas Explode Coração, eu vi uns trechos no Viva. Lembro de uma vez tava voltando de um voo e aí tava passando na TV do avião, eu assisti. Cara, é incrível assim como eu sinto que ela conseguiu, entre aspas, envelhecer, digo assim, passou o tempo, ainda tem o DNA. A novela parece um DNA. E você vê uma novela lá de 95 e tem coisas que você vê nas outras novelas dela, assim, tá o DNA dela ali. Você vê que ela afinou, assim. Às vezes eu assisto uns trechos da Força do Querer, eu fico, cara, tem um ritmo, umas coisas. Ok, essa versão é bem editada, né? Essa versão essa edição especial que tá passando agora. Ou talvez quando você estiver ouvindo já não vai ter mais passando. Mas na edição especial, e claro que tem esses cortes, mas é uma novela muito ágil, assim. Mas sei lá, assistindo os trechos que eu assisti em 90, de Explode de Coração, é uma novela, é uma trama ágil. Em 95, não era tão ágil quanto é hoje, né? Assim, são 20 e alguns anos que eu prefiro não comentar. Guilty. Mas. É, quando ela entrou no Vivo, eu assisti o primeiro capítulo. Bacana. Ela é bacana. Mas ela fala bastante sobre tecnologia, sobre o futuro da internet. Ah, eu gosto quando ela faz esses ganchos, tipo, em Explode Coração ela se propôs a falar sobre a internet
como essa tecnologia estava se desenvolvendo, né? E aí ela passa os primeiros capítulos no Japão. Não é uma história sobre culturas, tá? Na verdade, sobre cultura é a cultura cigana. Mas ela faz com que eles vão gravar no Japão, porque é a terra, né, da tecnologia, etc. E aí depois ela quer falar de clonagem. E aí, para falar de clonagem, ela fala que escolheu o Marrocos por ser o contraponto entre o velho mundo, como eles ainda estão muito ligados com o Alcorão e os mandamentos de Cristo, etc., com a clonagem humana, que é tipo a ciência dando origem à vida, e enfim. Então, eu gosto desses ganchos que ela faz. Ela é muito perspicaz, né? Tem. Eu acho, eu também acho. E só uma correção aqui, nos escritos de Alá, né? Do quê? Você tinha falado os escritos de Cristo. No caso, eles são Ah, muçulmanos, é Alá. ai, perdão, gente. Imagina, não, só pra fazer essa. Obrigado. Imagina. E Caminho das Índias. Bom, eu acho assim que ela vem de uma crescente. É isso que você fala, e eu acho que é meio que de uma forma geral. O Clone é a grande novela dela, mas a novela em que ela tá totalmente refinada, e ali eu acho que ela tem o perdão do público de Salve Jorge, é A Força do Querer, né? Sim. Mas que a gente ficou aqui malhando América e Salve Jorge, mas a real é que ela tem classe, assim. Caminho das Índias eu reassisti pro meu TCC uma parte, e tem. E também Caminho das Índias também tem essa mistura louca, porque você tem o núcleo de Dubai, o núcleo da Índia e o núcleo do Rio de Janeiro. Mas por incrível que pareça, funciona bem os três. Eles estão mais conectados, aparentemente. Eles me Uhum. parecem mais costurados mesmo. Porque você tem o núcleo de Dubai ali, que é o núcleo do Kadori que dá o golpe, que é o Borges, Alexandre Borges. Alexandre Borges com a Ivone, né, que é a Sabatella, e tem o André Gonçalves fazendo o motorista, ali que é o que descobre todas as mutretas. Aí você tem o Ah, núcleo mas isso vai acontecer bem mais pra frente, né? Eu acho que é tipo no último terço já. Que esse total. Mas funciona, porque poderia desandar. Porque ele poderia. foge, né? Porque o Alexandre Borges dá um golpe, finge de morto, deixa a família na miséria no Rio de Janeiro e ele vai morar em Dubai com o dinheiro que ele roubou do irmão. Sim. Mas agora você para pra Aí, pensar. eu ia comentar, aleatório, né? Mas é mais um fato que prova que essa mulher sabe fazer. Ela é a tem uma mente muito brilhante para isso. Eu lembro quando ele volta, que aí ele volta, né, depois de ser roubado pela amante, com o rabinho entre as pernas. E aí eu não vou me lembrar direito de como foi né, todos os interesses para levar até aquilo. Mas basicamente a filha dele é sequestrada, aí ele é sequestrado junto, aí tá todo mundo achando que ele morreu. É uma catarse e uma situação assim tão complexa e tão grande que não tem como aquilo não ser um sucesso. Que aí a filha dele descobre que ele tá vivo quando ela tá sequestrada, ele aparece. Ah, é uma. É incrível. É Exato. louco, é muito bom. Quem era a filha dele mesmo? Não era a Juliana Paiva, né? Não, era uma menina loira lá que não sei que fim ela levou. Não, agora desculpa, agora eu vou fazer questão de ver quem é a filha. Vitória Frati deve ser. Eu achava que era alguma atriz que eu lembrava que era mais. Tipo, eu jurava que era a Juliana Paiva, não sei por quê. Juliana Paiva era muito nova Acho que ela não tinha feito nessa nem época. Malhação ainda. Não. E você ia comentar alguma coisa na hora que eu te cortei do sequestro. Era isso, que era catártico. Se você parar pra pensar, esse é um dos pontos que é catártico, né? Mas a novela toda é construída nisso, assim, ela vai criando pequenas rusgas, todas as vezes assim, você tem um conflito, você acha que vai e não vai, você acha que vai e não vai, certo? Mas quando vai de uma forma que quebra tudo e as coisas recomeçam. Ela cria um outro ponto na história que é muito importante. Sim. E eu acho que é diferente, por exemplo, ela leva esse momento de catarse a partir de uma construção, o que ela constrói muito bem. É diferente de alguns autores que Já anotou. vão repetindo a mesma situação 1 milhão de vezes, parece um sketch da Praça é Nossa,
Hoje vai, mas não foi. Amanhã vai, mas também não vai. Até chegar realmente, olha aqui, ó, hoje vai e foi, e aí domina a audiência, você espera por aquilo. Ela não, ela vai fazendo uma construção, tipo, por exemplo, no Clone, que é incrível, desde o começo da novela. Começa-se a criar o clone e etc. E também cada pessoa, cada núcleo vai descobrindo o menino, o Léo, vai dando de cara com ele. Isso já são pequenas catarses, pequenos momentos onde as pessoas, né, onde movimenta também a trama, então a trama não para, e o grande momento que você está esperando é um clone ficar de frente para o outro. E é tudo muito bem construído, os personagens se cruzam muito bem. Eu acho o que ela fez no clone assim, excepcional. E é aquilo, é a partir de uma construção. Você está esperando para aquele momento acontecer. Não é só uma repetição assim. Óbvio que tem momentos que eles se cruzam na rua e, nossa, vai, mas não foi, passou perto. Mas não é só voltado nisso, entendeu? Não Não, é só assim, nossa, hoje o confeiteiro vai descobrir que ela é trans. Ah, não descobriu. Ah, e agora ele vai descobrir. Ah, não descobriu. Sabe? não, não, sempre tem um degrau a mais. Eu nunca esqueço das cenas que tinham de conflito na casa da Maia, que a Maia, quando, na cultura indiana, ela sai, ela deixa de ser da família dela e passa a ser da família do marido. Sim. E aí a principal obstáculo ali, fora toda a família que não gosta da Maia, você tem a questão da Cleo Pires. Que faz uma chantagem, faz um inferninho ali com ela dentro da casa, né? Porque ela descobre que o filho não é dele. Exatamente. E ali, toda vez, tem um ponto a mais. Nunca é apenas ali um eu sei do seu segredo, tô te chantageando. Tem sempre uma chavinha a mais que é ligada. Sim. Porque ali, e tem uma coisa que é muito interessante, principalmente nessas novelas de culturas é, mi- mi- milenares, é que ela faz com que o núcleo familiar seja muito rebuscado. Como eu digo isso? Você tem a avó, que é a pessoa que tem a sabedoria. Isso rola em Explode Coração, isso rola em O Clone, isso rola em Caminho das Índias. Você tem o pai, que é o chefe da família. Aí você tem a mãe, que é um pouco. Ela é rígida, mas cada um, você tem na construção da narrativa, você tem cada um representando um papel ali que é muito importante. Você tem as noras que não se dão bem, que tem uma questão ali, você tem um microcosmo ali, é muito importante. Tanto que às vezes você até perde um pouco de conexão com os outros núcleos, porque aquele núcleo é muito bem. Ele se carrega sozinho, não sendo mais sketch. Sim. Não, e é importante, todos têm um papel muito importante, etc., porque ela sabe trabalhar isso muito bem. Mas eu acho que também vai daquilo de que cada autor tem o seu universo muito particular. Então, algumas coisas se repetem. A avó com sabedoria se repete, como também se repete a empregada, que é quase uma mãe para os filhos, como tem no Clone, tem na Força do Querer e são personagens muito próximas. Tem também a mãe que não aceita de jeito nenhum o problema do filho. E aí você vai ter em América, Caminho das Índias, A Força do Querer. São repetições? São porque é o universo daquela pessoa, né? Vai acabar se repetindo, mas se trabalha e se cria muito bem esses personagens. Eu acho que ela não fica no raso. Exato, era esse meu ponto, assim. Porque essa repetição, se você encontrar, você consegue fazer ponto de novelas do Gilberto Braga, de novelas do Valcir Carrasco. Todas as novelas todos os autores você vai encontrar, mas no dela fica bem construído porque por mais que aqueles personagens ali configurem arquétipos, essas pessoas, você sempre vai ter uma história muito bem conduzida naquele microcosmo ali. As coisas acontecem ali. Porque cada um tem os seus segredos que acabam entrando em conflito com outras questões, porque assim, você tem aquela família que tem valores morais e religiosos muito rígidos, assim, você tem ali aquela régua. Mas sempre você vai ter um outro ali que tá quebrando aquela régua, que ela foge, e ali que tá o conflito o tempo todo, né? Por exemplo, o caso da Isis Valverde, que larga o Brasil e vai viver ali, ela não é vista num primeiro momento como uma indiana, ela é vista como uma forasteira, uma Sim. brasileira.
que vem de uma terra que não tem nada a ver com eles. E assim vai se construindo, né? Mas é muito bem construído, né? É incrível, assim. E é aquilo, conforme a Glória foi passando, as novelas foram diminuindo o tamanho de capítulos e de personagens. Então, assim, sei lá, se você pega o Clone tem um monte de personagem. Salve Jorge, que acho que é a última novela gigantesca dela, tem personagem que a gente perdeu. Nossa. Mas eu acho que é isso, né? Se tem mais alguma coisa. A dizer, putz, eu acho que eu não tenho mais muito a dizer não nesse episódio de um catadão, né, de Glória Pérez. Mas que eu Ah, acho, então mas eu acho que fazendo aqui que talvez no futuro talvez role alguns episódios, não é uma promessa, é só um comentário que a gente tá aqui. Talvez uns episódios específicos de alguma novela ou outra dela. Será? Será? Pode ser que venha aí. será que vem aí? Eu acho que por hoje a tia Nazira já está nos chamando para subir no tapete mágico para voltarmos para o Rio de Janeiro. Acho que o nosso conteúdo fica por aqui. Eu acho que realmente a minha ponte aérea direto. Olha, inclusive eu vou chegar em 5 minutos. E eu acabei de embarcar. Ah, eu adoro. Então é isso, gente. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça que daqui 15 dias nós estaremos de volta. Então, nos siga no Instagram, assine o podcast para ficar por dentro. E vai lá no nosso Instagram. No momento que o episódio é postado, a gente faz um post também sobre o tema do dia. Comenta o que você achou aqui, qual é a sua novela preferida da Glória Pérez, o seu momento mais, como a gente pode dizer, imaginativo, o que você mais gosta nas novelas dela, enfim, estamos lá abertos para discutir isso. Não se esqueça, Exatamente. não se Não s- esqueça também que você nos encontra no Instagram. Quais são, Marcelos? Bom, o meu Instagram é @marcelosfonseca, Marcelos com 2 L's o S, Fonseca, só que sem o A. Então fica Marcelos Fonseca. E eu te encontro, eu, você e o Brasil te encontra como no Instagram? Como Mate, Math, X de Xuxa, Guimarães. Gente, eu acho que você vai encontrar a gente. Você também pode encontrar como é o nosso Instagram da nossa comunicação de podcasts. Ah, é verdade. Eu pedi para seguir e não reforcei, né? Nós estamos como podcast recapitulando, tudo junto. É isso mesmo. Bom, tem mais alguma coisa a dizer às culturas de Glória Pérez? Eu acho que eu fico por aqui. Você tem algo a acrescentar? Não, só posso dizer que eu agora estou pobre e não posso voar. Então, o que eu posso dizer é, por hoje esse episódio fica por aqui. Então, quem gostou, está ouvindo no YouTube, dá um likezinho aí. Se não, até o episódio da próxima semana, tá bom, gente? Fiquem bem, fiquem salvos e a gente se vê daqui 15 dias. Beijo, apertem os cintos, vamos decolar. Tum, tum.